7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? E aí? Hoje a gente veio aqui pra gravar uma tag que chama Tag a Primeira Vez do Casal. Vamos falar sobre intimidade aqui? Só que não. Então vamos começar. É uma tag bem pequena, ela tem 10 perguntas. Então vamos pra primeira, que é a primeira vez que você ouviu falar sobre ela, ou sobre ele. Primeira vez que eu ouvi falar sobre ti foi o dia que eu te conheci. Foi o dia que eu te conheci, mas o primeiro dia lá que tu não te lembra. Ela não lembra do primeiro dia. A primeira vez que se viram. Bom, consequentemente, a primeira vez que eu me lembro de ver ele foi quando eu fui na juventude com um amigo e aí ele nos apresentou. E foi quando eu fiquei sabendo do Marcos a primeira vez. Mas teve um outro dia, né, que esse mesmo amigo me apresentou pra muitas pessoas e o Marcos lembra de mim, mas eu não lembro dele. Então, Um encontrão que chamam, né, que são o seminário da nossa igreja, que os jovens ali que estão estudando para ser pastores, eles fazem um encontro e chamam várias pessoas das comunidades próximas, né? E eu tava lá num show, eu não fui pro evento inteiro, mas fui pro show, e esse nosso amigo em comum tava apresentando ela pra um monte de gente. E aí ele me apresentou, como eu disse, pra muita gente, então eu realmente não lembro do Marcos porque ele me apresentava e eu tipo, oi, beleza, e esqueci da pessoa. Então tá, a terceira pergunta é, a primeira vez que conversaram? Conversamos assim, foi pela internet. A gente se conheceu naquele dia, né, na juventude, e no outro dia no evento, mas aí nesses 2 dias foi mais assim, oi, tudo bem? Legal, beleza. Tá, tchau. Mas aí ele me adicionou na internet depois de um tempo, quase um mês depois ele me adicionou, e aí não rolou nada. Mas aí eu lembrava dele, daí eu disse, aí eu puxei assunto, eu disse, oi, tudo bem, não sei o que, daí ele demorou 1 semana pra eu responder. Eu sou um cara ocupado. Super ruim. Aí ele me pediu o meu MSN, né? Na época ainda era MSN. E aí a gente ficou conversando por MSN e depois daquilo a gente nunca mais parou de falar, né? Era direto, todos os dias a gente falava. 4. Como se aproximaram? Pela MSN, né? A gente começou a conversar, viu que a gente tinha bastante coisa em comum e até muitas coisas diferentes, mas que eram legais também, ao mesmo tempo de a gente trocar essas experiências diferentes. E a gente, sei lá, a gente simplesmente começou a conversar e era gostosa a conversa, a gente queria sempre conversar mais, pelo menos eu sentia isso. Eu também. E aí a gente queria ficar, e ele trabalhava na época, mas assim, só 2 dias na semana, né? E aí só alguns dias ele tinha que dormir um pouco mais cedo e a gente ficava tipo até 3 horas da manhã conversando. E aí eu ficava, quando ele dizia que tinha que ir embora, eu digo, não, fica mais um pouco, aquela coisa assim. E a gente começou a se aproximar e a gente falava de marcar um encontro, mas a gente nunca marcava. 5. A primeira vez que ele ou ela demonstrou interesse em você. Qual foi a primeira vez que eu demonstrei interesse em ti? Segundo tu disse, foi quando o nosso amigo em comum falou que eu era gremista palmeirense. Não foi interesse. Mas não foi interesse, foi só tipo, isso que era legal. Não lembro? Eu acho que foi naquela conversa da MSN. Pode falar? Posso falar? Pode falar. Não lembro. Que... Acho que eu queimei a língua. Eu que mordi a língua. Tu mordeu a língua. Daí eu falei que eu ia dar um beijo pra Sarah. E daí eu... eu disse que podia. Então foi meio que uma troca de interesses no mesmo momento, assim. A gente, como eu disse, a gente ficava falando de se encontrar e tudo mais, mas nenhum dos dois, assim, tomava a iniciativa de realmente marcar. Eu ficava esperando ele marcar e ele ficava esperando, acho que eu dizer que, vamos marcar agora. Mas foi assim, né? 6. A primeira vez que saíram juntos. Foi num show do Tequila Baby e do Videobaldi. Na verdade a gente já tinha marcado pra sair. Naquela mesma semana a gente tinha marcado já pro sábado, a gente ia sair pro cinema.
Daí uma amiga, na época só minha, né? Convidou pra ir com o namorado dela e o pessoal na época, pra ir pro show. Daí eu pensei, bom, então vou convidar ela, né? Quem sabe ela quer ir. Daí ela conseguiu o alvará de soltura lá com os pais dela. E daí eu chamei ela pra ir e a gente foi. Primeiro beijo. O primeiro beijo foi antes da gente sair pro show daquilo. Ela chegou, né? A gente entrou em casa, daí a gente foi pro meu quarto com a porta aberta, sem nenhum interesse. Sem nada. Daí ficou aquele climão assim, né? Os dois meio tímidos e tal. Daí eu falei pra ela que eu ia então eu ia cobrar um abraço, que a gente ficava falando de que vou dar um abraço e tal, e daí o abraço virou beijo. Sabe aquela coisa de tem abraço que parece beijo? Foi tipo isso. 8. Como foi o pedido de namoro? Essa é legal. A gente, depois de ficar isso era na quinta-feira, o show. Depois de ficar, a gente começou a conversar e tal, e assim, os dois queriam namorar já, e já tava meio certo, assim. Mas eu queria fazer o pedido de verdade, né? Tinha que fazer. Mas como assim, parar e pedir que ia namorar comigo, não ia ter nenhuma surpresa, não ia ter nada de especial. Eu fiz o contrário, eu não fiz nenhuma cerimônia na coisa. Daí no sábado a gente acabou indo ver o filme de qualquer maneira. E daí a gente, no shopping mesmo, um pouco depois que a gente chegou, eu comecei a perguntar: que filme a gente vai ver? Sei. Vou comprar pipoca? Não sei. Quer namorar comigo? Foi tipo isso, eu nem falei sim. 9. Quanto tempo estão juntos? 5 anos praticamente. Quase 5 anos. Agora em outubro a gente faz 5 anos juntos. E 1 ano de casado. Exatamente. 10. Conte uma história engraçada, romântica de vocês dois. Bom, o pedido a entrega da aliança. A entrega da aliança, ele entregou a aliança só 7 meses depois que a gente já tava namorando. Por quê? Explica. Porque eu tinha que garantir, era caro o negócio, não vou ficar dando aí pra qualquer namorado. Não, fala a verdade. Falando... Por que foi de 7 meses? Não, falando sério. 7 na Bíblia, assim, tem o simbolismo de ser o número da perfeição. Então, como ela era perfeita pra mim, ela não é perfeita, nem eu sou perfeito, ninguém é perfeito, mas pra mim ela era perfeita. Feita pra ele. Daí eu resolvi dar no 7º mês. Eu até pensei antes ia dar no 6º mês, porque meio ano, né? Toda aquela coisa, mas eu deixei um pouquinho depois. Daí por isso que eu quis dar aliança pra ela no 7º mês. Daí, como é que foi isso? Aí a gente acordou e foi tomar café da manhã. Ele foi pro quarto dele lá, se enfiou. E eu fiquei, tipo, chateada, né? Tipo, pô, a gente foi tomar café da manhã e ele nem foi tomar café da manhã comigo, né, e tal. E aí ele ficava lá e eu chamei Marcos. Daí ele, só um pouquinho, não sei o que, não sei o que. Daí eu fiquei, mas que saco, né? Quero comer. E ele lá se enrolando, não veio nunca, vou comer sozinha, não sei o que. Daqui a pouco ele me chamou lá no quarto, eu fui toda brava, assim. Aí tava ele assim segurando umas folhinhas daquelas, sabe, que tava bem na moda assim, não por estar na moda que tu fez isso, mas que teve uma época que ficou bem na moda de ir passando as folhinhas assim, e falando. Então ele botou uma música romântica e foi passando as folhinhas dizendo o quanto era especial e dadadá. E aí ele me falou que queria me dar aliança e eu tava chorando já, olha só. Então... eu demorei por causa que a música que eu tinha planejado pra hora não funcionou. Daí eu tive que arranjar uma outra de sopetão, assim. Mas ficou até bom, ficou até melhor do que a primeira. Então é isso, pessoal. Essa é a tag da nossa primeira vez. Ainda bem que não portaram outras coisas. Mas se vocês quiserem saber alguma outra coisa sobre o nosso relacionamento, que não seja isso, pode perguntar aí embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha também pra gente, né? Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo.
A gente tem Snapchat, mas eu acabo não usando muito porque eu ainda não me adaptei. Meu celular, ele é meio antigo, então ele dá umas travadas também, daí é meio ruim. E é isso, se vocês tiverem outras sugestões de tag também de casal, podem deixar aqui pra gente. E é isso aí então, fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.